minha digníssima. Boa noite, eu sou a Ângela do Ramon, a paz do Senhor. Amados, apesar da igreja não estar super lotada, estamos super nervosos. Então, por favor, sejam compreensíveis conosco. A gente trouxe nossa colinha aqui. É uma palavra que Deus veio falando já no nosso coração há um tempo. Não é algo recente e é algo que a gente acha essencial compartilhar com os namoridos, as namoradas, né? Os casais. Porque assim, e com a igreja também, é algo muito importante. A gente vai estar falando um pouco da vontade de Deus nas nossas vidas, mas também no casamento, principalmente no casamento. E isso porque a gente tem percebido que quem realmente busca estar na igreja, estar orando, estar em comunhão com Deus, quando a gente está no mundo ali, num local de trabalho, em um outro ambiente com festa, com amigos e parentes, a gente percebe como a igreja tem sido atacada indiretamente em vários lugares. Então, assim, a palavra que a gente quer trazer em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Até antes de a gente entrar na palavra, eu tenho que dar um testemunho. Deus está me incomodando um pouquinho para falar isso aqui, então eu tenho que compartilhar. Eu não recordo se foi semana passada ou retrasada, eu tive um dia muito atribulado, um dia bem problemático. Sabe aqueles dias que dá tudo quase errado? Graças a Deus o dia não deu errado? Foi esse dia, e literalmente, irmãos, eu estava bem chateado que aconteceu uma coisa que uma pessoa ficou meio que na desconfiança de mim, algo ali, e eu não tinha nem atentado na hora. Depois, indo para casa, eu percebi, nossa, a pessoa pensou isso. E tudo bem. Mas sabe quando você fica abatido? Bem chateado com aquilo? Eu tava bem triste. Nossa Deus, sério? Esse tipo de situação? E aonde que eu moro ali é perto da BR. É uma entrada ali perto da Aviação Globo. Não sei se os irmãos conhecem, tem aquele parque ali. E ali costuma dar muitos acidentes, irmãos. É constante ali, realmente, recorrente. Trimestralmente vai ter um acidente ali. E eu ali, cabisbaixo, triste, pensando, nossa Deus, ó vida, né, ó céus, tadinho de mim. Eu acabei de virar a esquina e eu ouço aquele barulho de freio. E do nada um carro bate no outro e um carro sobe em cima do passeio, justamente onde que eu acabei de cruzar. E eu fiquei meio em choque, porque realmente é um pouco assustador quando isso acontece. Você vê estilhaço de carro voando, você vê aquela coisa perto de você, uns 2, 3 metros no máximo. E aí eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei meio paralisado. Aí eu vi que o cara saiu do carro, o carro estava cheio. Eu perguntei só para ele, tá todo mundo bem? Alguém se machucou lá? Vocês precisam de alguma coisa? Aí ele, não, vou chamar já aqui, socorro, tá tranquilo. Me agradeceu, eu saí. Felizmente quem passa de carro ali sabe que tem um pessoal que fica se prostituindo ali. E até mesmo essas pessoas viram e falaram só uma coisa. Alguém no céu gosta muito de você, porque você acabou de ter um livramento. Dobra seu joelho e agradece. Então, por isso, aleluia, Deus. Que o teu nome seja louvado. Agora, eu acredito também que vocês acharam já a palavra aí, né? Eu vou estar lendo para vocês aqui também. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, em alguns momentos, a gente percebe, né, dentro do meio cristão, que ela é muito procurada. Né? Muitas pessoas querem viver na vontade de Deus. Mas existe um certo momento que cristãos e não cristãos procuram a vontade de Deus. E quando bate aquele desespero, quando os médicos desenganam, quando um acidente acontece, quando você tem uma reunião problemática no outro dia, independente de ser cristão ou não, as pessoas recorrem à vontade de Deus nesse momento. E
E às vezes a gente até ouve, né, algumas pessoas, você fala até amanhã, se Deus quiser, até mais tarde. Aí a pessoa, sempre uma ou outra pessoa, se Deus permitir, as pessoas, ou elas usam de forma banal, assim, se Deus quiser, mas nem no fundo ela está pensando em se Deus não querer, ela não está pensando nisso, ela está usando um termo do dia a dia. Ou ela vai falar, seja feita a vontade de Deus. Meu Deus tem misericórdia, vai recorrer ao socorro de Deus. E até quem não está na igreja todos os dias, busca, no momento de dor, busca. Quer a presença de Deus. A presença de Deus, a vontade de Deus, né, que está na presença de Deus, vai nos levar para a vontade de Deus, mas eu estou falando especificamente da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é muito perseguida nesse momento. Mas a gente tem que perceber, principalmente dentro da igreja, a vontade de Deus tem que ser exatamente onde a gente quer estar. E na palavra, eu só estou contextualizando, tá, gente? Vou entrar na parte dos casais. Mas a palavra fala assim: apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Nós somos vivos e nós precisamos apresentar um sacrifício. Nós sabemos que Jesus, ele fez um sacrifício para perdoar os nossos pecados, mas também Jesus fala lá, também na palavra dele, tome a tua cruz e siga-me. Em nenhum momento ele está falando que a vida é maravilha. Não é. É necessário um sacrifício. E aí nós vamos... A palavra, ela não é uma palavra, assim... eu acho que é uma palavra que ela nos confronta, a palavra que Deus nos deu, mas que é extremamente fundamental para o cenário que a gente vive hoje. E a gente foi pesquisar o que significa sacrifício. Sacrifício, principalmente ligado a este versículo, está dizendo a uma renúncia voluntária. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de renúncia. É uma vida de sacrifício. Por que, Ângela? Aqui está falando, você vai viver uma vida de sacrifício vivo para que você assim experimente qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém. Pensando nisso, irmãos, o que ela falou é bem sério. A gente, às vezes, trata com um pouco de comodidade, né? Com um pouco de naturalidade a vontade de Deus. E eu falo isso no sentido de a gente oferecer essas coisas, realmente ali, falar, Deus, seja feita a tua vontade. Mas qual que é o problema quando a gente fala essa frase e a gente não apresenta no início? Porque a gente quer colher a vontade de Deus, mas se a gente não semeou isso com o Senhor, como é que a gente vai colher a vontade dele? E para a gente realmente poder semear isso, ali a vontade de Deus na nossa vida, é o que ela falou, viver em santidade, se oferecer em sacrifício, é renunciar. E isso é difícil. No dia a dia a gente sabe que isso é bem difícil. O mundo é convidativo, a carne realmente é fraca, não é à toa que a palavra fala, fugir da aparência do mal. Não é para encarar, não é para enfrentar, é para justamente correr, literalmente. E pensando nisso, né, a gente abordando o assunto de casamento, a gente tem 2 tópicos aí que a gente quer tratar um pouquinho mais incisivamente com vocês hoje, falar, explanar um pouco, que é a respeito da comunicação no casamento, e isso não fica preso só para o casamento, mas também sobre a influência e de vários aspectos. Sobre comunicação, vou começar falando aí para os homens, e agora a gente vai falar um pouco mais direcionado, amém? A gente vai falar da comunicação verbal, é o primeiro tópico, né? E aí eu vou perguntar para os homens aqui que já são casados, você continua falando da mesma forma com a sua esposa quando você queria conquistar ela? Aquela mensagenzinha romântica no final do dia, basicamente aquele bombonzinho que você deixa, aquele presente que você jamais ia deixar de dar no dia dos namorados, que foi ontem, se não deu ainda, providencie amanhã, antes tarde, né, do que nunca. Então faça realmente. Não deixe a desejar, não deixe que os outros venham presentear ou falar coisas que você, homem e marido, deve falar para sua esposa. Não perca sua esposa para o inimigo, não perca sua preciosidade, aquilo que Deus te confiou. Então assim, fale com ternura,
fale com amor. Mas também eu não vou falar só de coisas boas aqui, né? Os homens têm que ter o cuidado na nossa rispidez, às vezes na nossa ignorância de estar num dia ruim, de estar com a carranca ali e a esposa vem falar de um jeito ali, te pedir alguma coisa. Agora não, tô com tempo para isso não. Cuidado, meus queridos. É nessas pequenas coisinhas, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pequenas pedrinhas. E se você não souber nem se desculpar, aquilo vai acumulando no coração, acumulando. E o problema de alguns homens é que às vezes a gente é duro em reconhecer que a gente erra, que a gente falou uma coisa que não deveria ter sido falado. Então, duas coisas: tenha a humildade de reconhecer que talvez você não está falando com a sua esposa como você queria conquistar. Sempre pense esse exercício: eu estou conquistando diariamente ela, minha fala tem sido doce e agradável para ela, eu estou honrando ela com a minha fala, porque Deus me confiou ela. Fique tranquilo, viu, homens? Há várias coisas para se falar de comunicação, principalmente a verbal, mas eu senti vontade de falar especificamente de uma. Aí o Ramon fez uma pergunta, eu vou perguntar também, mas não precisa responder não, que essa eu tenho a resposta. Eu mesmo vou responder, mas eu só vou fazer a pergunta. Mulheres, quando foi que se tornou normal a gente falar mal dos homens? E falar mal dos homens... Aí eu falei que eu já tinha a resposta. Eu tenho a resposta. Sabe quando que isso começou? Quando se tornou comum o feminismo. Porque o que o feminismo quer? Nesse momento eu não estou falando do ser feminino, eu estou falando do feminismo. O feminismo quer que você não seja você. Ele quer que você seja uma usurpadora dentro do seu lar. Como assim usurpadora? Ele quer que você fique no lugar do homem. Ele quer que você seja o homem, que você seja melhor do que ele. Ele quer que você fale: nossa, mas não dá conta de fazer nada mesmo. Ele quer que você fale isso. E nisto, você falando isto, ele vai murchando. E ele se torna infeliz porque ele não está cumprindo o papel dele, e você se torna infeliz porque você quer usurpar, você quer ser alguém que você não é. Porque quando nós estamos na vontade de Deus, a gente está completo. A gente sente uma paz. Dentro do nosso lar, há paz. E pensando nisso, homens, que ela acabou de falar com as mulheres aí, da questão de vigiar realmente, né, no que está falando do marido. Mas aí também eu deixo uma pergunta, né? Você tem dado motivos para sua esposa falar bem de você? Cuidado com isso, meus queridos, porque isso é algo que, se está falando, é porque você está fazendo alguma coisa. A fala é simplesmente um sintoma de uma ação que está sendo repetida no dia a dia. Então, realmente, a gente tem que ser vigilante. É que nem eu falei, se você vai falar coisas bonitas, agradáveis e que vai fazer a sua esposa se sentir bem, ela nem vai querer falar para outras mulheres de você, porque ela não vai querer dar ibope para a concorrência. E agora eu vou falar um pouquinho da expressão facial, expressão corporal. Porque linguagem, comunicação, a gente fala primeiro a fala aqui. Mas a maneira como eu estou gesticulando, a minha expressão, fala bastante. Fala até mais, na verdade, que a minha própria voz. Amor, tem que recolher roupa no varal hoje antes de dormir, tá? Viu, irmãos? É isso. É simplesmente isso. O nosso semblante muda quando vem uma cobrança de uma coisa assim que você não está nem pensando. Minha expectativa está vindo outra coisa, ela vem falar de roupa de varal. Meu Deus. Isso acontece no dia a dia na nossa casa. No dia a dia do nosso relacionamento. E às vezes a gente, homem, é aquilo que eu falei, se você não estiver policiando na sua fala, o seu tom de voz. Nossa, eu já falei com você, tem que falar quantas vezes? Precisa? Eu tenho que tratar assim mesmo? Então são essas pequenas coisinhas, a tonalidade, a sua expressão, isso tudo é um conjunto de coisas que a gente está realmente tendo que ter o cuidado, porque a normalização do divórcio, até mesmo dentro da igreja,
tem sido por essas pequenas coisas, que a gente não tem sido vigilante nisso. Porque se eu tenho que tratar bem, como Cristo tratou a igreja, minha esposa, eu não vou vacilar nessas pequenas coisinhas. E se eu vacilar, eu tenho que reconhecer. Em Mateus 12, versículo 33, diz assim, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, às vezes a gente trata tão bem quem está lá fora, né? E dentro da nossa casa a gente não preocupa em tratar bem, ser um ambiente agradável. E eu, pesquisando um pouco sobre a diferença entre o homem e a mulher, é que eu quero dar um exemplo, por isso que eu vou citar. Já viu quando o homem não encontra uma coisa que está aqui? Isso é do cérebro dele, gente. Não é culpa dele. Não é ele que não quer. Não é proposital. Não é, gente, não é proposital. Não é culpa dele. Ele realmente não se deu conta que está aqui perto. Ele está tentando procurar. E aí, quando isso acontece, qual que é Aí eu nem vou falar da comunicação verbal. Qual que é a comunicação da mulher? A facial. Não é? Por aí. Esse é o caminho. Gente, é claro que a gente está ali atarefado, o negócio está na frente. Você viu, você entendeu. Mas você já reparou que às vezes a gente fala tanto, não, mas está na sua frente. Mas não é culpa dele. Ele não está fazendo para te provocar. Ele não está fazendo para você ficar com raiva. Não é culpa dele. E se a gente for entender, o homem, ele tem uma visão lá da frente, principalmente, vamos pensar a respeito da direção. O homem tem muito mais facilidade para a direção do que a mulher. Por quê? É a forma como ele é e como nós somos. Nós também temos dificuldade. E aí eu fico pensando, tem gente que gasta uma energia porque ele não encontrou a xícara, tá ali brigando, fazendo uma tempestade. E não é culpa dele, não é que ele quer. Hoje eu vou irritar ela, eu vou falar que eu não tô... Ele não fez isso. E esse é um pequeno exemplo que o homem, ele é mais racional, geralmente. E a mulher é mais emocional. Então, agora nós estamos alegres, perfeito, tá ótimo. Mas a mulher consegue do alegre pra raiva, assim, ó. Eu acho que o homem nem consegue acompanhar. Uai, o que aconteceu? Ela só foi ali, voltou e já está diferente. A gente precisa se policiar. Será que nós somos pessoas agradáveis de se conviver? A gente precisa pensar nisso. E quando a gente precisa colocar, na verdade, na balança, ter uma família saudável custa... fazer às custas, né? Não dá para perder um relacionamento saudável às custas de umas bobeiras, de umas coisas pequenas. É bem por aí, né, irmãos? Uma coisa que eu tenho, às vezes, em mente, quando sempre uma situação foge do meu controle e do nada, né, o temperamento muda, tá tipo muito quente, fica muito frio em casa, e os homens sabem o que eu tô falando, as coisas se complicam um pouco. Em Efésios, quando fala suportai-vos uns aos outros em amor. Porque todo mundo tem direito de ter um dia difícil, um dia complicado, um dia ruim. Então a gente tem que saber entender o outro lado também. Claro que isso não pode ser uma coisa recorrente, uma tratativa mal. A gente tem que ter total ciência disso. E por último aqui, para a gente encerrar o tópico de comunicação, vou tentar ser mais breve possível agora, eu vou falar de uma coisa que às vezes passa muito despercebido, mas fala muito a respeito de você. A sua vestimenta. E antes, só para contextualizar os irmãos aqui sobre a questão da fala, das expressões, a sua fala, a sua comunicação, quando você fala, é só 7%. Minha colinha aqui, 38% é sua tonalidade. Então, o jeito que você vai falar e como você vai falar. Isso diz muito. Mas 55% é o visual. Então, por isso que a gente não precisa, basicamente, esperar palavras de uma pessoa para ver que ela está satisfeita ou insatisfeita. E falando de vestimenta agora, para os homens aí, pastora Beth aí, ó, se o pastor Washington começar a ficar fortinho, sarado, na academia lá, começou a usar
roupa apertadinha demais, blusa justinha. Qual que é a intenção dele? Então, assim, irmãos, isso é uma coisa que parece boba, mas quando você coloca uma roupa, qual que é a intenção dela? O homem aí que está sarado, forte, está querendo se mostrar para quem, meu querido? Você realmente precisa disso? E pensando, né, quem já é casado, quem já está namorando, a sua roupa está honrando ali a sua esposa? E agora eu vou dar uma chamadinha de atenção aqui para os homens, que tem um acessório, meus queridos, que é obrigatório, não é uma coisa que você pode ou não ter. Porque na época que eu tinha meus 15 anos de idade, eu não usava. E às vezes eu vejo alguns homens não usando, que é cinto, meu querido. Meu querido, você tem que usar cinto, não é opcional, não. Às vezes você vai abaixar assim, você vai causar um desconforto para a pessoa que está atrás de você, que ela vai ver tudo que ela não tem que ver e nem queria ver. Então, assim, parece um assunto bobo, irmãos, mas pensa, você é um servo de Deus, você tem um ministério, você tem uma esposa para cuidar, uma família para honrar e uma postura para se apresentar diante das pessoas. E outra coisa também, né, meus queridos? Eu às vezes fico com uma situação bem complicada, que a Ângela anda muito arrumada. Para mim fica complicado, porque assim, eu não posso andar nem com a roupa qualquer mais simples, não. Eu tenho que pelo menos estar próximo. E aí eu vou chamar os homens de novo. Tem uns caras que só usam a mesma camisa de futebol para todos os eventos da família. Parece que quando vai ter um evento a camisa sai, a gente vai para onde hoje? Meus queridos, isso é sério. Honre a sua esposa. Às vezes ela está arrumada, maquiada, com uma roupa nova, e você com aquela blusa de 10 anos. Eu sei, tem algumas blusas que a gente ama. Eu tenho uma blusa polo laranja que ela já tem uns 15 anos comigo. Eu guardei ela para os momentos importantes que eu quero, porque eu gosto dela. Mas eu uso ela eventualmente, porque eu sei que eu tenho que andar acompanhando a minha esposa. Acho que é uma das mulheres, nesse quesito, né, é muito mais abrangente. Mas hoje tem muito conhecimento, principalmente sobre moda. E isso não é nem conhecimento, estou falando bíblico, estou falando sobre moda mesmo. Há muitos conhecimentos. Se você vai no YouTube, você conhece o mundo da moda e tudo mais. E quando você vai estudar, aprender um pouquinho sobre a moda, especificamente para as mulheres, né? Você começa a descobrir que cada forma que você o seu gosto pessoal se enquadra em um estilo. Por exemplo, a mulher gosta de usar um vestido, colocar um laço no cabelo, geralmente são as mulheres mais românticas. Tem as mulheres que são mais criativas, que misturam cores, né? E gostam muito de estampa. Tem as mulheres que já têm um estilo mais elegante, que gostam de usar uma roupa de alfaiataria. Tem aquelas que usam já um estilo mais dramático, gostam de colares maiores, de brincos maiores. E dentro desses estilos, tem um estilo que é o estilo sexy. Esse estilo sexy, ele não cabe dentro da igreja, não dentro da igreja, não cabe enquanto cristãos, não cabe esse estilo, o estilo sexy, não cabe. Ângela, mas eu não posso ser sexy nenhuma. Lógico que você pode ser sexy lá com seu esposo, quando vocês dois estão juntos. Mas na igreja não é... Aí eu tô falando como cristã, mas especificamente na igreja. Vocês já viram aqueles memes que mostram o homem tipo sentado orando e uma mulher na frente dele, mostrando tudo? Dá pra ver tudo da mulher. E aí, nesse momento, muitas pessoas vão lá acusar o homem, né? Que o homem tá olhando. E eu concordo, aquela pessoa que está visitando a igreja, não conhece a palavra, ela não tem conhecimento. Mas nós que temos conhecimento, ou não temos, estamos ouvindo agora, né, que a gente está aqui falando, a gente tem que se atentar que a Bíblia fala também, ai, daquele que vem o escândalo por ele, né? Tem essa palavra. É muito importante, e aqui a gente não está falando de usos e costumes, a gente está falando de coisas do que é ser cristão. Que, às vezes, o óbvio, que é o cinto, tem que ser falado. Porque, às vezes, a gente fala, é óbvio, todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe. E aí, nesse momento, eu
percebo que tem algumas pessoas que são solteiras e também estão transmitindo. Eu vi uma palavra da Helena Tanuri, ela falando assim: mulheres, não ficam à venda igual, principalmente as solteiras, não fiquem à venda como se fosse um açougue. Não queira um homem que olhe para o seu corpo antes de te conhecer, porque você não será feliz. Você tem que buscar um homem que busque ao Senhor, que ame a Deus antes de você. E voltando para o casamento, né? Eu falei do estilo sexy. Vocês podem pesquisar depois, não, que é muito polêmico. Mas tem diversas coisas do nosso guarda-roupa que se encaixam no estilo sexy. E às vezes a gente precisa buscar o conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa buscar o conhecimento. E o conhecimento está aí, né? E nas nossas vestes nós honramos ou desonramos o nosso marido. Gente, tem cristãos, homens cristãos, que sentem prazer em ver outro homem olhando a esposa dele com desejo. Pensa, o homem sente prazer vendo que um outro homem está olhando para a esposa dele. Que é uma prova maior que o mundo... É isso que o mundo quer inserir, que está tudo bem. E o mundo... Deus olha o nosso coração, não é verdade? Ele olha o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração. Mas a gente tem que estar atento àquilo que a gente falou lá no início. E o sacrifício? Na vida cristã deve haver renúncias. Tem roupas tão mais bonitas do que aquelas do estilo sexy, que você vai se sentir valorizada, bem vestida. O seu marido vai te honrar e te louvar por isso. Meus queridos, e quando ela falou de conhecimento ali, basicamente às vezes a gente não compreende algumas coisas, porque algumas pessoas criam estratégias globais com artistas, com grupos de emissoras de televisão, de rádio, para começar a inserir e vender isso. Tanto que o nosso próximo tópico é influência, mas quando ela falou um pouco de roupa e de vestimento até para as mulheres, né, isso tem a ver com o feminismo. Por exemplo, o biquíni, se não me falha a memória, ele foi criado pelas feministas. E hoje elas fazem uma apologia contrária a isso pela exposição do corpo. Mas olha que engraçado, há vários anos atrás elas criaram isso. Então, assim, são coisas que são colocadas como normais com o passar dos anos, que a gente não percebe por não buscar saber quem criou, quem inventou. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de saber quem a gente está realmente ali seguindo como uma referência. E aproveitando que eu comecei a entrar nesse assunto, o que a gente embasou da próxima palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Também é um versículo bem conhecido por todos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E aqui eu não vou falar somente de companhia, não. Eu vou falar de tudo que você está consumindo. A gente vai correr aqui, que a gente está vendo já o tempo, mas é um assunto necessário. Deixa eu falar. Existe um dado que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Eu até estava conversando com o Ramon, que eu acho que esse dado ele precisa ser mudado, ser alterado, porque não necessariamente nós somos a referência daquelas 5 pessoas que nós estamos próximas. Hoje as pessoas têm passado muito tempo consumindo a rede social. E, assim, para exemplificar, para chegar ao contexto que eu vou trazer para vocês, se uma pessoa entra hoje no seu perfil do Instagram, dependendo do político que você segue, ela já sabe qual é o seu posicionamento político. E as pessoas que são influentes, artistas. Eu quero que vocês entendam que às vezes você está ali seguindo, mas eu já gostei do trabalho dessa pessoa, nem acompanho tanto. Ela está ali no seu perfil. Você vai ver uma coisa que ela postou hoje, amanhã você vai ver outra coisa, depois você vai ver outra coisa. De repente,
você está se comportando igualzinho. E isso que a pessoa posta está influenciando você. E aí, quando a gente trouxe essa questão da influência, falando principalmente do mundo contemporâneo, a gente tem que entender que lá na sua rede social, ela precisa cultuar o Senhor também. E você vendo aquilo ali todos os dias, no primeiro dia, talvez você assusta. Por exemplo, agora eu nem vou falar do artista. Uma amiga sua postou uma foto de biquíni. Não que você vai deixar de seguir a sua amiga, né? Mas é um exemplo. Ela postou uma foto de biquíni. De repente, aquela influência que você segue postou foto de biquíni. Aí outra pessoa faz de repente, você está postando foto de biquíni. Ângela, mas qual o problema? Qual a sua intenção em postar uma foto de biquíni? Não condiz. Mas isso é só um exemplo. Eu estou dizendo. Agora vamos pensar em todo o contexto. Quando a pessoa está falando a opinião dela, política. Aí, de repente, a sua opinião já está sendo influenciada por aquilo que a pessoa falou. A gente precisa entender que tem lugares que nos cabe e tem lugares que não nos cabe. E até retornando lá na comunicação, e também tem a ver com as relações e influência, já viu quando você está ali numa roda de amigas e você está conversando e o assunto está gostoso, de repente alguém começa a falar de um homem. Nossa, você viu aquele homem? Quando o assunto chega nesse momento, é hora de você continuar nessa roda? Não é hora de você continuar nessa roda. Você não precisa ser a chata. Que, não, gente, não vamos falar disso não. Não precisa se comportar como a chata. Mas se levanta, sai da roda, entenda que não é o seu momento de fala. Porque às vezes a gente continua, às vezes a gente permite. Ai, Ângela, mas as pessoas não me influenciam assim. Sim, todas as pessoas. Nós vivemos em comunidade. As pessoas nos influenciam, sim, e nós influenciamos também. E aí, quando você tem esse comportamento de entender, agora não é minha hora, eu preciso sair dessa conversa. Foi até no feriado, eu tenho um grupo, né, de professoras do lugar que eu trabalho, e aí a coordenadora jogou lá um vídeo de um homem falando assim: professora, estou precisando de uma aula particular hoje. Aí todo mundo entrou lá na pilha, eu me habilito. Eu vivi aquilo, eu falei assim, tudo bem, foi minha coordenadora, ela está brincando, mas não é momento. Nem olhei mais o WhatsApp, não era momento de eu falar, nem sorrir e nem curtir. Porque eu curti, está mostrando que eu estou gostando. E assim, as pessoas... Ou você... lembrei de um outro exemplo. Já viu quando a pessoa solta um palavrão na sua frente e pede você desculpa? Desculpa. Ela entendeu que você é diferente. A gente precisa recuperar essa visão. E aí, dentro, por exemplo, do assunto, você começa a conviver com mulheres divorciadas. E se reunir, conversar. De repente, você é a próxima divorciada. Sim, porque elas vão reunir para quê? Para falar mal de homem. Ângela, mas você tem que estar atento que as pessoas vão te influenciar, sim. Esteja atento a isso. Porque quanto custa aquilo que Deus te entregou? E assim, você não vai falar para a pessoa, você tem que voltar para o seu marido, tá? Aqui, você tem que perdoar, ele tem que perdoar. Você não vai falar isso, porque ela não vai ser mais sua amiga. Mas, e aí? A gente tem que entender como a gente tem influenciado. E o que eu escolho, falando agora da rede social, o que eu tenho deixado que me influencie? Porque lá na rede social você segue e é você que está dizendo. É como se cada pessoa que você autoriza, você está dizendo: eu aceito que essa pessoa me influencie. Eu aceito que essa pessoa... É como se você dissesse isso. Porque você vai consumir aquilo que aquela pessoa traz. Bem, irmãos, é bem isso que ela falou. Na verdade, é bem mais profundo a intencionalidade das redes sociais hoje. Mas a questão da exposição é muito séria. Você jamais vai ver uma pessoa que odeia cigarro com pessoas fumantes. Entende? Existe uma linha de coerência ali. Você não vai ver uma pessoa que gosta de funk com uma pessoa que quer pregar o evangelho. Não anda. Não, mas eu consigo. Você vai ter que escolher. Uma hora você vai ter que ser mais incisivo na sua pregação,
ou uma hora você vai acabar CD e tá cantando funk igual a ele. Então é bem sério isso. Escolha bem as suas amizades. Selecione bem quem são as pessoas que você vai ter como referência, quem você está passando o seu tempo junto, porque não tem como a gente querer fugir disso. A gente é influenciado, sim. Você quer ver um exemplo muito grande? Os pais. Os pais são os maiores influenciadores. Você aí que nasceu num berço cristão, agradeçam a Deus. De todo coração mesmo. Eu não nasci. Dentro da minha casa, quando eu fui para a igreja, a minha mãe virou para mim e perguntou: você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Você não vai poder viver a vida que você vivia. E ela sabia de tudo que eu fazia. Nunca escondi nada dos meus pais. Sempre fui bem aberto. Eles foram sempre bem amigos mesmo. A minha mãe tinha intimidade de perguntar: você tá usando droga? Uma vez eu passei mal, ela perguntou isso pra mim. Eu falei: não usa essas porcarias, não. E ela tinha essa liberdade, ela tem ainda. Mas essa foi a pergunta dela pra mim: você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Porque ela sabia quem eram os meus amigos, os lugares que eu gostava de ir. E quando a gente toma uma decisão, e a Bíblia foi bem clara aqui, para viver a vontade de Deus, a gente tem que renunciar. Sacrifício vivo. Eu tive que deixar amizades. Até hoje a gente marca alguns encontros, mas eu não faço tanta questão de estar presente. Porque eu não consegui influenciar tanto eles para estar aqui hoje. E eu aceito a escolha deles. Eu espero que em algum momento eles consigam ver mais o brilho de Jesus, a glória de Deus na minha vida, para que eles queiram isso também. Que não seja pela minha fala, por aquela pregação martelando, mas sim pelas minhas ações, pela minha conduta. E que assim, a gente tem que levar isso muito a sério. E só para tentar fazer um fechamento mais rápido aqui, irmãos, eu vou falar um pouquinho a respeito de exposição gera normalização. Vamos lá, quem tem televisão aqui em casa ainda? Todo mundo? Todo mundo? Legal. Eu e a Ângela, alguns anos atrás, a gente parou de ver televisão. Não estava encaixando no nosso tempo. E foi muito engraçado como a gente percebeu o perigo que é uma televisão ligada em qualquer canal. Qualquer canal. Recentemente a gente teve uma pandemia. Eu conseguia perceber com todas as pessoas que eu conversava, todas, era unânime, não tinha exceção, o medo e o pânico instalado nas pessoas. E foi uma época que eu e a Ângela curtimos demais, porque a gente tinha mais tempo um pro outro. Curiosamente. Mas por que também? Porque a gente não estava toda hora sendo bombardeado por notícias ruins, notícias negativas, notícias que só geram dor ali e sofrimento. Se você reparar, quando você fica vulnerável emocionalmente, triste, chateado por algum motivo, a sua imunidade baixa, você tende a ficar doente. Eu não sei se foi proposital isso, tá? Não estou sendo nenhum teorista aqui, mas muitas pessoas acabavam passando mal, indo parar no hospital e contraindo um Covid porque a imunidade estava baixa, por conta de tantas notícias ruins. Então, tire a televisão da sua vida, ou diminua ao máximo. E eu não vou citar o nome aqui de uma emissora, mas existe um dado, é um estudo feito pelo Instituto de Desenvolvimento, ou um banco, eu não lembro ao certo. Depois vocês podem pesquisar. Esse estudo já comprovou que aonde que uma emissora estava televisionando ali as suas novelas, o número de divórcio aumentou gradativamente e de uma forma com uma correlação direta. Então, ou seja, uma novela inocente que conta uma história de uma mulher independente, de uma mulher infiel, de uma mulher que não precisa de homem, faz com que outras mulheres chutem o casamento. Então, cuidado com aquilo que você está consumindo. É um simples aparelho que está contando histórias ali para talvez destruir a sua família, para destruir o seu ministério, para desviar você da vontade de Deus. E falando um pouquinho de redes sociais, hoje muita gente acha que a interação na rede social está ligada ao like, ao compartilhamento, ao salvamento e interação. E aqui eu estou falando de Instagram, Facebook, essas redes. Não tem muito a ver com isso mais. O algoritmo já entendeu que tem gente que gosta de consumir e não gosta de interagir. E aí o que ele faz? Ele acompanha o seu tempo de tela. Você quer saber o que uma pessoa gosta? E aí eu vou colocar homens aí em complicação agora. Se um homem está vendo fotos de mulheres sensuais ali na rede social, basta você ir lá e no buscar, na lupinha lá da rede social, que vai aparecer o que ele geralmente vê, mas não interage.
E eu falo isso com tanta propriedade que teve já 2 casos de um que é amigo, desses amigos lá de trás, e um caso recente com um conhecido conversando, que ele falou, cara, eu nem tenho rede social porque a minha mulher não gosta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sua mulher não gostar? Explica isso aí, meu filho. Não, porque às vezes aparecem umas mulheres assim, aí eu, entendi. Então quer dizer que você fica ali vendo as mulheres, não, mas eu não curto nada não. Aí eu, nossa, às vezes caiu rápido, coitado. Cara, você não precisa curtir, o algoritmo entende que você gosta daquilo ali e vai te entregar mais daquilo ali. Então, homens, vigiem naquilo que vocês estão consumindo, e o mesmo vale para as mulheres. Se você vai consumir um conteúdo, seja na televisão, seja na rede social, busque consumir algo que vai te edificar, que vai te ajudar a crescer e que não vai te tirar da presença de Deus e nem vai destruir o seu casamento. Porque construir um casamento não é fácil. Mas para destruir, o inimigo só precisa que você esteja disposto ali a fraquejar e vacilar um pouquinho. E até para finalizar aqui, né, a questão da influência das pessoas, meu amado, leve isso a sério. Busque estar com pessoas que queiram estar na presença de Deus e queiram viver a vontade de Deus. Para encerrar, agora eu acho que faz todo sentido. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém. Aleluia, amados. Essa é a palavra que a gente queria compartilhar. Deus abençoe. Aqui ainda. Meus queridos, e se tiver alguém que quer viver uma transformação genuína, que quer desfrutar dessa vontade realmente de Deus, que quer começar a ser moldado pelo Espírito Santo, e entenda uma coisa, isso não vem da gente. A gente jamais ia conseguir convencer a nossa carne disso. Isso é o Espírito Santo que consegue ir mudando e fazendo a gente realmente se entregar como uma oferta agradável a Deus, como um sacrifício, trocando aquilo que é errado realmente, que até um tempo poderia nos dar prazer, mas a gente entende que vai nos conduzir para o inferno. A verdade é essa, que vai nos conduzir para vidas vazias. Se você quer fazer essa troca, eu te convido hoje de um ato de coragem, porque essa decisão tem que partir de você, tem que partir de você. Jesus não vai te obrigar a isso, nenhum pastor, nem a sua mãe, seu pai vai te obrigar a isso. A decisão é sua, de querer viver uma vida em abundância, uma vida com Deus, uma vida transformada pelo Espírito. Se tiver alguém aqui essa noite, eu te convido realmente a ficar de pé. E se estiver na sua casa também, que você possa fazer essa oração, entrar em contato com a igreja, que tem pastores, pessoas preparadas para te ajudar. Temos alguém? Glória a Deus. E se tiver alguém também, né, que foi infelizmente influenciado, bombardeado aí, por tantas coisas que o mundo tem colocado para nos tirar do foco da presença de Deus, que você não tenha receio, que você não tenha vergonha, mas que você tenha certeza que tem vários irmãos que querem te abraçar, que querem poder te ajudar a voltar a caminhar com Jesus. Se tiver alguém também aqui que quer reencontrar com Jesus, a gente está aqui para te abraçar e orar com você. Todos salvos? Glória a Deus, então. Grandioso Deus, poderoso Pai. Senhor, essa é uma palavra que é intensa, que às vezes a gente não consegue compreender o tamanho da grandeza dela na nossa vida. Mas quando a gente começa a esmiuçar, Pai, ver os pequenos detalhes, a gente clama, Pai, pela Tua misericórdia, pede ajuda pelo Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir, Pai, a ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia, Pai. Que a gente esteja atento aos lugares que a gente tem frequentado, aquilo que a gente tem visto, quem a gente tem ouvido, Pai, aquilo também que a gente tem falado, Senhor, aquilo que a gente tem buscado, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, a cada dia buscar coisas que nos aproximem do Senhor,
que nos levem e nos conduzem para a Tua vontade, Deus. Tem misericórdia de nós porque precisamos dela, Pai. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, Deus. Pai, que essa palavra, Senhor, venha florescer, Pai, no nosso coração, Pai, nas nossas ações, Pai, nas nossas falas, e que possamos em tudo, Deus, glorificar o Teu nome, Pai, dando muitos frutos para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.